Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene. Voltei para mais uma aula bem interessante. Vamos ver a nossa pauta? No conteúdo de hoje, trabalharemos os primeiros tipos de escrita. Teremos a hora da brincadeira. Nós vamos brincar de mímica. Na apostila, iremos trabalhar das páginas 50 até a página 52. A tarefinha, nós utilizaremos o anexo 4 e faremos o registro no caderno. Vamos começar então pela retomada da tarefa. Na aula passada eu deixei para vocês de tarefinha uma lista de presentes que vocês iriam fazer usando todas as letrinhas do alfabeto, os presentes que vocês gostariam de dar para o senhor alfabeto. Vocês fizeram? Ficou assim como essa? Se vocês fizeram só a palavrinha e não colocaram o desenho como está aqui nessa imagem, não tem problema, tá? Tiraram foto, colocaram o nome e mandaram para a professora de vocês? Ok. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui, ó. O que será que está acontecendo ali? Eu acho que ele está fazendo uma mímica. É, né? Vamos ver então qual é essa mímica. Será que a gente vai conseguir decodificar essa mímica? Olha, vamos ver. Eu acho que ele está dando um anel de presente. Olha o movimento, tá abrindo a caixinha do anel, ó. Olha a cara dele de alegre, de feliz. Eu acho que essa mímica é isso. O que vocês acham? Pensem aí em casa. Lá vem a brincadeira. Agora nós vamos brincar um pouquinho de mímica. Olhem essa daqui. O que vocês acham que ele está fazendo? Vocês conseguem decodificar essa mímica? Ah, deixa eu pensar um pouquinho. Ah, eu acho que ele está preso, né? Olha, ele está tentando sair, mas ele está preso. Isso mesmo. E essa? Ah, essa é mais fácil, não é? Vamos decodificar juntos, ó. Ele está cobrando o tempo, olha só, ele está mostrando aqui no relógio, ó. Está cobrando o tempo. E aqui? Vamos decodificar juntos. Essa é facinha. Ele está se equilibrando. Muito bem. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim. Tentem decodificar a mímica que eu vou fazer para vocês. Isso, eu estou com sono. Muito bem. E agora? O que eu estou fazendo? Muito bem, eu estou dançando. Vocês são bons decodificadores. Mais uma. O que será que eu estou fazendo? Eu estou me coçando. Muito bem, vocês são ótimos decodificadores. Quando a gente interpreta uma mímica, a gente está decodificando aquela mensagem. Lembra que nós falamos um pouquinho disso nas aulas passadas? Pois é, nós vamos entender melhor hoje o que é decodificação, quando é que a gente está fazendo uma decodificação. Abram comigo, por favor, a apostila na página 50. A apostila deve ficar como está aqui na imagem, ó, com as duas páginas abertas. Eu vou ler para vocês o que diz essa página. Os primeiros tipos de escrita. Ó, os primeiros tipos de escrita. O professor Sérgio convidou a turma para explorar a imagem de um registro muito antigo feito por um povo chamado Sumério. Eles viviam em uma região chamada Mesopotâmia. Nós já vimos isso na aula passada, não vimos? Eu falei para vocês, mostrei uma imagem na aula passada que falava um pouquinho sobre os sinais do povo sumério, não é? Que eles fizeram os primeiros registros deles a partir de sinais, eles gostavam de criar os próprios sinais, que foram depois sendo decodificados pelos outros povos, não é isso? Agora vamos ver a outra parte. O professor contou que quando os seres humanos passaram a plantar, criar animais e construir cidades, perceberam que era preciso registrar suas ideias e outras informações, como a quantidade de produtos que iriam vender na cidade e quantos animais eles tinham. Isso também nós falamos na aula passada, não foi? Conforme ele foi fazendo descobertas, criando os próprios animais, plantando os próprios alimentos, ele foi sentindo a necessidade de comercializar, de vender, de fazer troca de mercadorias com os outros povos, né?
Mas aí ele tinha que fazer alguns registros, como a quantidade, como o nome dos alimentos, né? E foi aí então que surgiu as primeiras formas de escrita. Olha só o que diz aqui embaixo. O que você acha que pode estar representado nessa placa que o professor mostrou para a turma? Olha aqui a placa. O que será que está representado aqui? Será que tem uma mensagem aqui? Será que esses sinais aqui, ó, querem nos dizer alguma coisa? Olha, a Vitória disse, acho que é uma história. A Tereza disse, será a letra de uma música? O Luan disse assim, será que representam algum animal? E o Edgar disse, pode ser um tipo de jogo. E você aí em casa, o que acha que essa imagem quer nos dizer? Isso mesmo, essa imagem quer nos dizer uma mensagem. Vamos decodificar essa mensagem juntos. Olha, mas antes eu quero explicar um pouquinho mais sobre decodificação, para vocês entenderem que a decodificação foi uma coisa que surgiu lá atrás na história com os primeiros homens e as suas descobertas. Eles, como eles conseguiram fazer os primeiros registros, eles começaram a decodificar, porque como eu já disse anteriormente na outra aula, cada povo tinha o seu código de sinal, não é? Todos escreviam iguais? Não, cada um foi criando o seu código de sinal, que hoje é conhecido como o alfabeto, não é mesmo? Então, eles foram aprendendo a decodificar. Mas será que hoje, atualmente, nós decodificamos no nosso dia a dia? Sim, nós decodificamos o tempo todo. E eu vou mostrar para vocês como vocês fazem isso e nem percebem. Vejam comigo nas imagens. Olha essa imagem. Essa imagem aqui, a gente encontra geralmente, quando a gente vai em algum banheiro público, a gente está em algum lugar onde o banheiro é público, a gente precisa saber qual é o banheiro masculino e qual é o banheiro feminino, não é? Não podemos entrar em qualquer um. E geralmente, como é que a gente descobre qual é o masculino e o feminino? Através das imagens, né? A imagem de um homem representa que o banheiro é masculino e a da mulher que ele é feminino. Quando eu consigo interpretar essa imagem, quando eu consigo entender essa mensagem que a imagem está me passando, eu estou decodificando. Olha mais um exemplo aqui. É comum a gente achar essa imagem também em lugares públicos, né? Aqui nós temos um cigarro e ele está circulado e cortado ao meio de vermelho. Quando nós temos uma imagem, uma figura que está assim, ó, circulada ou cortada ao meio, esse vermelho simboliza a advertência, tá? Esse cigarro aqui, essa imagem está dizendo que é proibido fumar neste local. Então, quando eu olho a imagem e eu entendo essa mensagem, eu estou decodificando. Olha essa outra aqui, ela ficou bem popular nos últimos dias, né? Ao olhar essa imagem, a gente já consegue entender que é preciso usar máscara. Olha essa daqui. Essa daqui traz dois tipos de mensagem. Ela traz a imagem, que é um símbolo de um Wi-Fi, mas ela também traz a escrita da palavrinha Wi-Fi. Das duas formas eu estou decodificando. Quando eu olho o sinal e entendo que esse sinal representa um Wi-Fi, eu fiz uma decodificação. Mas quando eu leio aqui ó, o que está escrito na placa, quando eu leio a palavrinha Wi-Fi, eu também estou decodificando, porque nós já vimos na aula passada que existe mais um tipo de decodificação, né? Nós não fazemos decodificação apenas através das imagens. Nós decodificamos também as escritas, também é uma forma de decodificar, porque as escritas também são códigos. Olha essa daqui é muito fácil, né? Quando eu vejo essa imagem aqui, eu consigo logo entender que é preciso fazer silêncio, que esse símbolo aqui ó, representa o silêncio. Aqui embaixo está escrito, silêncio por favor. É uma imagem que também traz dois exemplos de decodificação. Eu traduzo a imagem e depois a escrita. Agora, essa daqui é uma que eu adoro usar como exemplo de decodificação, porque ela é bem popular. Veja bem, o semáforo me traz 3 mensagens diferentes, 3 decodificações. Vamos olhar aqui, ó,
Cor vermelha. Qual é a mensagem que a cor vermelha me traz? Ela está me advertindo, ela está dizendo que eu não posso avançar, né? Agora vejam a cor amarela. A cor amarela está me dizendo que eu preciso de atenção. E a cor verde? A cor verde me dá permissão para prosseguir. Ela me diz que o trânsito está livre para mim. Não é isso? Então, olha só que coisa interessante. Numa única imagem, nós conseguimos decodificar 3 mensagens diferentes. Vocês viram como a gente faz isso no nosso dia a dia, a todo momento e nem percebe? Isso mesmo, nós estamos decodificando o tempo todo através das imagens, através das escritas que tem à nossa volta e a gente nem percebe, a gente faz isso hoje de uma maneira automática, porque nós já estamos acostumados, né? Então a decodificação foi uma coisa que surgiu lá na pré-história, junto com as descobertas do homem, mais precisamente com a descoberta da escrita, mas existe até os dias atuais, até nos dias de hoje. Nós fazemos decodificação no nosso dia a dia o tempo todo. Agora que nós já vimos um pouquinho sobre decodificação, nós já podemos pensar, então, no significado que tem essa imagem aqui na pedra do povo sumério, né? Então, vejam comigo aqui, ó. Na primeira linha, eu tenho 5 círculos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda, eu tenho 4 olhos. 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo, eu tenho 2 triângulos invertidos. Eu tenho um que está só o triângulo e tem um outro triângulo que tem uma espécie de chifre aqui para cima, tá? Vejamos aqui, ó, embaixo, temos uma tabela que traz para nós o significado desses símbolos. E através dos significados, nós vamos decodificar a mensagem toda. Então vejam, a tabela me diz que cada círculo significa 10, a quantidade 10. Cada olho significa a quantidade 1. E o triângulo invertido sem o chifre significa vaca. O triângulo invertido com o chifre significa boi. Agora que nós já sabemos o significado de cada sinal, será que a gente já consegue interpretar, decodificar essa mensagem? Vamos lá. Nós vimos que alguns significados, os círculos e os olhos, eles significam quantidades, né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre quantidades para vocês poderem decodificar a mensagem com mais facilidade. Vejamos aqui, ó. Aqui eu tenho um olho, né? Como eu posso representar a quantidade que eu tenho aqui? Eu vou representar com o número 1, a unidade 1. Quando eu falo em unidade, eu falo em números sozinhos, eu falo em números que estão desacompanhados, soltos, livres. Percebam aqui, ó, o número 1 está acompanhado de algum outro número? Não, ele está sozinho, ele está livre. Toda vez que eu encontrar um número que está sozinho, ele representa unidade. Neste caso aqui, ele representa uma unidade. Agora eu tenho 2 olhos. 1, 2. Como eu vou representar esses 2? 2 unidades. Olha, ele continua sendo unidade, ele continua sendo um número sozinho. Agora, 3 olhos. Olha, 1, 2, 3. Eu vou representar esses 3 olhos com a unidade 3. Ainda continuo falando em unidade. E se eu tiver 4 olhos? 1, 2, 3, 4. Como eu posso representar esses 4 olhos? Com 4 unidades. Também estou falando de unidades, ó. Estou falando de números sozinhos. Vamos pensar então em 5 olhos. 1, 2, 3, 4, 5. Preciso representar esses 5 olhos. Vou colocar o número 5. Ele vem acompanhado ou vem sozinho? Ele vem sozinho. Então ele é uma unidade. Agora vamos ver. 6 olhinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos representar também os 6 olhinhos? Número 6.
Ainda em forma de unidade. Vejam, ele está sozinho, olha, ele está livre, desacompanhado. 7 olhinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos representar esses 7 olhinhos? 7 unidades, perfeitamente. Por que que eu estou falando de unidade ainda? Porque os meus números continuam sozinhos, ó, percebam, eles estão todos desacompanhados, todos estão livres, né? Agora vamos ver 8 olhinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos representar esses 8 olhinhos com o número 8, a unidade 8. Agora, 9. Nós vamos ver os números de 0 a 9, né? Então, vamos lá. 9 olhinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos representar os 9 olhinhos com a unidade 9. Vocês entenderam por que eu estou chamando esses números de unidade? Eu vou explicar novamente porque realmente é um assunto novo para vocês, não é? Olha, porque eles estão sozinhos, vejam, eles não têm a companhia de nenhum outro número. Toda vez que nós falarmos em números sozinhos, como eles estão aqui, nós estaremos falando de unidade. Mas acontece que não existem somente unidades, existem também as dezenas. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente forma uma dezena. Para termos uma dezena, nós precisamos de um conjuntinho de 10. Toda vez que nós temos 10 elementos juntos, nós estamos falando de uma dezena. E como é que eu represento uma dezena, tia Gislene? Eu vi que para representar uma unidade, eu preciso de um número e ele está sempre sozinho, né? A dezena é ao contrário. A dezena, ela é sempre acompanhada de um outro número. Vejam, aqui neste caso, é uma dezena, né? Ó, 10, nós temos um conjuntinho de 10, então ele está representado pelo número 10, que significa uma dezena. Mas vejam uma coisa aqui comigo, como é que eu sei que eu tenho um conjuntinho de 10? Vou dar um exemplo fácil, olha, vejam os dedos da minha mão, eu tenho aqui 10 dedos, não tem? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Eu tenho 10 dedos aqui todos juntos. Se eu tenho 10 dedos, eu tenho um conjuntinho de 10, não tenho? Eu posso chamar esse conjuntinho de dezena, porque a gente viu agora há pouco que uma dezena é um grupo de 10. Então, olha aqui, toda vez que nós falarmos em dezena, nós falaremos em números acompanhados. Eu não tenho como representar uma dezena apenas com um número, tá? E uma dezena é representado pelo número 10. Agora vamos ver aqui, ó. Agora eu tenho 2 grupos de 10. Quantas dezenas eu tenho? Eu já vi que cada grupo de 10 é uma, né? Então, neste caso aqui, eu tenho 2 dezenas. 1, 2. Olha lá, se eu tenho 2 dezenas, então ele é representado pelo número 20. 10, 20. E se eu tiver 3 grupinhos de 10? Neste caso, então, eu terei 3 dezenas. 1, 2, 3. E que número é que representa 3 dezenas? O 30. Veja por quê. 10, 20, 30. Olha aqui o número 30. Percebam, ó, que os números que representam dezenas estão todos acompanhados. Eles não estão sozinhos. Vejam, número 1 e o número 0, número 2 e o número 0, número 3 e o número 0. Agora vamos pensar em 4 dezenas. Olha, 4 grupos de 10. Que número eu uso para representar 4 dezenas? O número 40. Vejam por quê. 10, 20, 30, 40. Por isso o número 40. Agora, 5 dezenas. 5 dezenas, 5 grupos de 10, então eu vou usar o número 50. Vejam, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui o número 50 representa, então, 5 conjuntos de 10, 5 dezenas. Vamos pensar, então, em 6 dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah lá, o número 60. Professora, por que você está contando de 10 em 10?
Porque eu tenho grupinhos de 10, não é? Não tem 10 cada um deles? Então, aqui eu tenho 10 com mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Com mais 10, 50. E mais 10, 60, que é o número que representa as minhas 6 dezenas. Agora, vejamos, então, se eu tiver 7 dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Olha lá o número 70 representando as minhas 7 dezenas. Agora, então, 8 dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Agora eu tenho 8 grupinhos de dezenas. Então, ó, o número 80. E por último, então, 9 dezenas. Vamos ver, então, quantos conjuntinhos eu fiquei? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Olha o número 90 aqui simbolizando as minhas 9 dezenas, os meus 9 conjuntos de dezena. Então, vocês entenderam a diferença entre dezena e unidade? Dezenas são grupinhos de 10. E toda vez que eu vou representar uma dezena com algum número, ele precisa estar acompanhado. Vejam, todos eles estão acompanhados. Olha o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e o 90. Todos eles estão acompanhados, não tem nenhum número sozinho, né? Agora que nós já vimos o que é uma dezena, o que é uma unidade, vamos voltar lá na página 52 da apostila, a página que mostra a placa que tem uma mensagem para nós decodificarmos. Olha, vejam, aprendemos então que cada círculo significa 10. Temos quantos círculos? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, 10, 20, 30, 40, 50. Ó, cada círculo não vale 10? Então, vamos lá. O primeiro, 10. O segundo, 20, porque são 2, né? O terceiro, 30, porque nós estamos juntando os 3. O quarto, 40, porque nós agora temos 4. E o último, 50, porque temos 5 grupos de 10, né? Agora, então, vamos ver os olhinhos. Vimos que cada um vale 1, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, como ficou o significado de todos esses símbolos juntos? Vamos ver? 54. Vamos novamente comigo. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54. 54. Olha o número 50 aqui, ó. O 5 representando a dezena, que são os 5 conjuntinhos de 10 que eu tenho aqui em cima. E o número 4 representando as 4 unidades que eu tenho aqui embaixo, ó. Percebam? Aqui eu tenho dezenas. Aqui embaixo eu tenho unidades, não é mesmo? Então, 54. Agora, era só isso que tinha na mensagem? Não, nós vimos que a mensagem traz triângulos invertidos, né? Esse triângulo invertido, sem nenhum sinal para cima, ele significa vaca. Olha lá a palavrinha vaca. O V e o A que faz vá e o C e o A que faz cá. Então, como ficou? Vaca. E o outro sinal? O outro sinal é um triângulo também invertido que tem, parece 2 chifres aqui, né? Ele significa boi. Vejamos a palavrinha boi. O B e o O que faz bo e o I que faz boi. Então, a nossa mensagem, ela significa 54 vaca e boi. Mas antes da gente ir lá na apostila registrar essa informação, eu vou chamar vocês agora para assistir um vídeo que vai mostrar de uma forma bem gostosa o que é uma unidade e o que é uma dezena. Com vocês, o nosso vídeo. Quero organizar minhas presilhas para colocá-las nessas caixas. Mas acho que todas juntas não vão caber. Não, por isso quero uni-las em grupos de 10. E isso é um pouco difícil para mim.
Você me ajuda, Matias? Lu, esta semana na escola estivemos fazendo exercícios de como chegar ao número 10, utilizando diferentes formas. Crianças, vejam que coloquei umas cartas no quadro. Essas cartas têm um número. Vocês vão ter que juntar cartas que o resultado seja 10. Mas não podem repetir mais de 2 vezes os mesmos números. Eu conheço, professora. O 5 mais outro 5 dá 10. O 5 mais outro 5 dá 10. Sim, Michael, muito bem. Eu sei outra. 4 mais 4 mais 2 também dá 10. 4 mais 4 mais 2 também dá 10. Perfeito. Você já sabe quantas presilhas tem? Sim, já contei. Tem um total de 29. Quantas caixas você tem? 3. Já percebi que 2 caixas estarão completas. E na terceira, ficará faltando uma presilha para chegar ao 10. E como você vai organizá-las? Tenho 15 brancas e 14 coloridas. Então, coloco 10 brancas em uma caixa, 10 coloridas em outra caixa. Na terceira, coloco as 9 que sobram. Se eu comprar a que eu vi, completo a caixa com 10 presilhas. Muito bem, Lu. Vocês viram como ficou facinho entender o que é uma dezena, o que é uma unidade? Caso vocês ainda não tenham entendido, peçam para a mamãe voltar um pouquinho o vídeo aí para vocês e assistam de novo. É bem legal, né? Agora sim, nós já podemos ir lá na página 52 da apostila registrar a nossa resposta, né? Nós vimos então que essa placa aqui traz uma mensagem e nós decodificamos ela, né? A mensagem é 54 vacas e bois. Podem fazer o registro aí. Não se esqueçam de colocar a data e o nome de vocês, tá bom? Agora chegou a hora da nossa tarefinha. Ela será no caderno. Vocês vão recortar o anexo 4 e vão montar outras quantidades de vacas e bois usando os sinais do anexo 4. Então vejam bem, vocês vão registrar os números no caderno. Olha como vai ficar essa atividade. Vocês na primeira linha vão fazer o nome de vocês, na segunda vão colocar a data e depois vão escrever os números que vocês representou com os sinais do anexo 4. Quando vocês recortarem o anexo 4, vocês vão perceber que lá existem sinais iguais ao que tinha aqui na placa. E vocês agora, sabendo o significado de cada sinal que tem lá, vocês vão montar uma outra mensagem. Igual o povo sumério fez na placa deles, eles disseram que aquela mensagem significava 54 vacas e bois. Vocês podem fazer outras quantidades diferentes. Aqui, ó, eu dei sugestão de alguns quadradinhos que são o número de quantidades que vocês podem criar, ok? Coloquem o nome, tirem foto e mandem para a professora de vocês. A nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês bons estudos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima!